Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Carlos. As biomembranas são fluidos bidimensionais, sendo assim, são constituídas por uma bicamada lipídica, que apresenta espessura aproximada de 7 nanômetros. Com esse tamanho, só é possível sua observação através da microscopia eletrônica, pois medem geralmente entre 7,5 a 10 nanômetros de espessura, e o olho humano é incapaz de enxergar esse pequeno tamanho. O nosso olho consegue enxergar até 100 micrômetros. Essas dimensões microscópicas são ligadas a uma escala logarítmica, onde cada divisão representa um tamanho 10 vezes menor que o anterior. As biomembranas estão presentes em todas as células e são muito importantes para o seu funcionamento. Entre suas funções estão a de revestimento, proteção e seleção do que pode ou não entrar na célula. Uma capacidade chamada permeabilidade seletiva. Sua constituição é lipoproteica, sendo formada principalmente de fosfolipídios e proteínas. O modelo de membrana plasmática aceito atualmente é o modelo do mosaico fluido, proposto por Singh e Nicholson, em 1972, formado por um conjunto de peças que traz a ideia de mosaico, porém com movimento dinâmico por ser fluida. As proteínas inseridas aqui podem se movimentar no plano da membrana e os fosfolipídios, pela sua natureza polar, em contato com os meios externos e internos, garantem esse aspecto não rígido à membrana. As moléculas presentes nesse envoltório selecionam as substâncias que podem ou não entrar na célula. A permeabilidade da membrana plasmática é, então, seletiva. Algumas destas proteínas estão aderidas apenas superficialmente à bicamada lipídica, e outras atravessam a membrana. São chamadas de proteínas transmembranas ou proteínas integrais. A Thalita vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Isso é possível graças à mobilidade das moléculas de fosfolipídio. Devido à natureza química dos fosfolipídios, as cabeças polares de uma das camadas lipídicas ficam em contato com a água, que também é polar, do lado extracelular, ou seja, fora da célula. Já as cabeças polares da outra camada lipídica ficam em contato com a água do meio intracelular, sendo assim, dentro da célula. Já as caudas apolares de ambas as camadas acabam se escondendo da água e ficam voltadas para o interior da membrana. Por ser fluida, a membrana plasmática é muito delicada. Ao longo da evolução, algumas modificações surgiram na superfície das células e foram mantidas por favorecerem a resistência da membrana sem interferir em sua permeabilidade. São os envoltórios externos a membranas. As biomembranas apresentam diversas funções. Dentre elas, podemos citar a delimitação celular. Atua separando o meio interno do ambiente externo das organelas. Todas as organelas possuem uma membrana em volta, que separa o seu ambiente interno do citosol. As biomembranas controlam também a entrada e a saída de substâncias, como foram citadas anteriormente, através da permeabilidade seletiva. Utilizam vesículas que vão transportar as substâncias para dentro ou fora da célula, através do processo de endocitose e pinocitose. As biomembranas também atuam no reconhecimento e na adesão celular. Os oligosacarídeos presentes no glicocálice conferem um código molecular contra algumas toxinas de bactérias ou até mesmo vírus. Esses organismos se ligam à superfície do glicocálice para conseguirem adentrar a célula. Somente as células que são reconhecidas pelo glicocálice, isto é, aquelas células que apresentam o mesmo código molecular, conseguem se aderir e o mesmo a reconhecer. Enquanto as células que não são reconhecidas são totalmente rejeitadas, as biomembranas também servem como receptores. Algumas proteínas se ligam a substâncias específicas. Essas substâncias, em geral, são denominadas de ligantes e podem ser fatores de crescimento, hormônios, transmissores de informações nervosas, medicamentos, entre outros. Além das biomembranas darem um suporte físico para todas as atividades enzimáticas que ocorrem na célula. Oi, gente. O meu nome é Adriano e eu vou falar a respeito dos lipídios de membrana plasmática. Os lipídios das membranas são moléculas longas com uma extremidade hidrofílica e uma cadeia hidrofóbica. As macromoléculas que apresentam essa característica de possuírem uma região hidrofílica e, portanto, solúvel em meio aquoso e uma região hidrofóbica, insolúvel em água, porém solúvel em lipídios, são ditas como anfipáticas ou anfifílicas. Os lipídios da membrana são os fosfoglicerídeos, os esfingolipídios e o colesterol. Os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios contêm o radical fosfato e são chamados de
fosfolipídios. Os fosfolipídios são compostos por uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A região hidrofílica do fosfolipídio é composta por colina, grupo fosfato e glicerol, enquanto a região hidrofóbica é constituída por duas cadeias de ácido graxo, contendo uma insaturação em uma das cadeias, caracterizando a fluidez da membrana. Em meio aquoso, os fosfolipídios tendem a se rearranjar, de forma que a região hidrofílica esteja em contato com o meio aquoso, enquanto a hidrofóbica não. Os lipídios da membrana são divididos em dois grupos, os fosfolipídios e os glicolipídios. Dentro dos fosfolipídios estão presentes os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Os glicerofosfolipídios são formados por glicerol, ácidos graxos, grupo fosfato e álcool, enquanto os esfingolipídios são compostos por esfingosina, ácidos graxos, grupo fosfato e colina. Dentro dos glicolipídios, nós temos os esfingolipídios, que são formados por esfingosina, ácidos graxos, mono ou oligosacarídeos. Além dos fosfolipídios, também temos os colesterol. Quanto mais colesterol, menos fluida é a membrana. O colesterol ele interage fortemente com os lipídios, impedindo a sua movimentação. Os fosfolipídios de membrana apresentam movimentação, dividida em mobilidade lateral e movimentos transversais. A mobilidade lateral consiste basicamente em o fosfolipídio mudar de posição com o fosfolipídio vizinho. E esse tipo de mobilidade lateral acontece com frequência. Enquanto que os movimentos transversais, ou flip-flop, consistem em um fosfolipídio mudar de posição de uma lâmina para outra da membrana. E essa movimentação acontece com pouca frequência. Olá, meu nome é Thalita e falarei sobre as proteínas da membrana. As proteínas presentes nas biomembranas podem ser classificadas em dois tipos, integrais ou periféricas. Essa classificação se baseia em procedimentos que são necessários para promover a dissociação de uma proteína da membrana. Proteínas integrais só se dissociam da membrana através do uso de detergentes. Já as proteínas periféricas podem ser dissociadas da membrana na presença de soluções hipersalinas ou soluções de pH extremo. As proteínas periféricas se associam à membrana através de interações iônicas com proteínas integrais ou com os próprios fosfolipídios da membrana. Por outro lado, as proteínas integrais da membrana se associam a ela através de interações hidrofóbicas com os lipídios da membrana e são divididas em três tipos. O primeiro tipo corresponde às proteínas transmembrana, que são proteínas que atravessam completamente a bicamada lipídica, apresentando três regiões definidas: o domínio extracelular, o domínio transmembrana e o domínio citosólico. Essas proteínas podem cruzar a bicamada lipídica uma única vez, chamada de proteína integral unipasso, ou várias vezes, chamada de proteína integral multipasso. O segundo tipo corresponde às proteínas ancoradas por lipídios, onde 4 tipos de âncoras de lipídios promovem a interação dessas proteínas com a membrana plasmática: a âncora de glicosilfosfato de linositol, ou GPI, a âncora de miristato, a âncora de palmitato e a âncora de plenilato. A ancoragem por GPI só ocorre no domínio extracelular da membrana plasmática, enquanto que a ancoragem pelos ácidos graxos é exclusiva à fase citosólica da membrana. O terceiro tipo corresponde às proteínas ancoradas por alfa-hélice. A alfa-hélice é uma região específica da proteína que interage com os fosfolipídios, fazendo com que as proteínas sejam ancoradas na membrana. Essas proteínas são encontradas somente na face citosólica da membrana plasmática. As proteínas de membrana estão envolvidas em uma série de funções biológicas fundamentais para a fisiologia celular. Podem ser proteínas estruturais que conectam a membrana e o citoesqueleto e criam junções celulares. Também apresentam função de enzimas que catalisam reações químicas que ocorrem na superfície externa ou interna da célula. Podem servir de receptores, onde um sinalizador químico desencadeia outro evento para a célula, como a ativação de uma enzima. E também podem ser proteínas transportadoras,
transportando moléculas que entram e saem da célula. Essas proteínas transportadoras são divididas em proteínas de canal, que criam um conjunto de poros que realizam a passagem de água e íons, e proteínas carreadoras, onde uma molécula maior se liga ao substrato proteico e é carregada para o lado oposto. Finalizamos aqui a apresentação sobre biomembranas. Espero que tenham gostado. Tchau, pessoal!